Senhor Jesus. Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bem-vindos a essa live, bem-vindos a esse momento em que Deus te trouxe aqui por algum objetivo, né? Deus te trouxe aqui porque Ele quer trazer algo para o teu coração. Essa live, eu venho preparando ela, nós vamos falar sobre recomeço, sobre recomeçar, né? Quantas pessoas hoje não estão precisando de um recomeço, mas não sabe por onde recomeçar, né? Nós vamos falar disso nessa noite. Se você que está entrando agora precisa de um recomeço, precisa de um norte, de um caminho para poder recomeçar algo que ficou para trás na sua vida, vai curtindo, compartilhe, essa live, manda para alguém, para um amigo, para uma pessoa que você conhece, que precisa desse recomeço, que precisa recomeçar. Nós vamos falar desse tema nessa noite, né? A live está marcada para começar às 23 horas, iniciei 5 minutinhos antes, para já ir interagindo com vocês. Muito boa noite, meus irmãos. Silva, paz do Senhor Jesus. João Paulo, graça e paz, meu amado. Deus te abençoe, filho. Amém. Deus tem algo para compartilhar com vocês nessa noite. Eu tenho algo de Deus para a sua vida, algo que o Senhor preparou para essa noite. E eu creio que você não está aqui à toa. Eu creio que Deus quer falar com cada um de vocês. Então compartilhe essa live, manda para alguém, vamos engajar essa live, vamos fazer essa live ter bastante visualização, porque eu creio que Deus quer trabalhar nessa noite. Você não vai ver aqui revelação, aqui não é nenhum charlatão que vai trazer revelação, revelar CPF, não, revelação aqui é através da palavra do Senhor, é através da Bíblia. Eu creio que sim, existem as revelações, mas Deus ainda fala através da palavra dele. Então, que você se sinta à vontade de ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Nós já vamos começar a nossa pregação aqui com o tema de recomeçar. Recomeçar, porque Deus ainda não terminou a sua história. Deus não terminou a sua história. Ele tem algo grandioso para fazer na sua vida. Ele tem algo poderoso para completar. A obra dele na sua vida ainda não acabou. Talvez você ache que é o fim, mas ainda não é o fim, né? Então, compartilhe essa live. Amém? Vamos entrando, vamos compartilhando. Curte essa live, compartilha ela, porque para que nós possamos ter o maior número de pessoas assistindo, para que mais pessoas sejam tocadas, mais pessoas sejam transformadas, restauradas nessa noite. Eu creio que vai ser uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém? Quero desejar boa noite a Ana, JS, graça e paz, querido. João Paulo, filhão amado, graça e paz. Amém. Riquiele, boa noite, seja bem-vinda. Nós já vamos dar início à palavra, algo que Deus vem ministrando no meu coração. Amém? Que vocês sejam tocados, que vocês sejam restaurados nessa noite.
Que Deus possa fazer maravilhas no nosso meio nessa noite. Eu creio que Ele tem bênçãos para derramar sobre nós nessa noite. Amém. Compartilhar com vocês uma palavra de Deus direcionada a recomeço, uma palavra direcionada a recomeçar novamente. Amém. Elizabeth, seja bem-vinda. Paz do Senhor Jesus. Amém. Olha, muita gente entrando. Glória a Deus pela sua vida. Luiz, filho amado, seja bem-vindo. Lúcia, filha, seja bem-vinda, filha. Davi, seja bem-vindo, filho. Deus quer falar conosco nessa noite. Eu tenho uma palavra do Senhor poderosa para a sua vida. Não é à toa, Deus já preparou essa noite. Essa noite foi preparada pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus quer fazer um rebuliço nessa noite. Ele quer tocar na sua vida. Amém. Cassiano, boa noite. Jocilene, Maria do Socorro, André, filho amado, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Curte essa live, já vai compartilhando. Eu já vou dar início ao tema dessa noite. Já vou dar início à ministração dessa noite. Amém? Oh, glória a Deus pela vida de vocês. Deus é bom. Amém, queridos? Vamos dar início então a essa live. Vamos dar início ao tema dessa live, né? O tema dessa live, o tema da ministração dessa noite é recomeçar. Quem aí está precisando de um recomeço? Quem aí precisa de uma nova estação, de um novo início? Comenta eu aí para mim, eu quero conhecer você. Comenta aí, eu preciso de um recomeço. Eu preciso que Deus escreva uma nova história para a minha vida. Então comenta essa ali, vai comentando. Eu quero te conhecer melhor. José, seja bem-vindo. Carlos, Alessandra, filha amada, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início então aí. Quem aí precisa de um recomeço? Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está lá em Isaías, de número capítulo 43, versículo 18 e 19. Livro de Isaías, capítulo de número 43, versículo 18 e 19. Boa noite, Luan. Amém, meu irmão. Vou estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém? Que Jesus te encontre nessa noite, amado. Então, vamos dar a leitura. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim: não vos lembrei dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que eu realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Essa é a palavra que está em Isaías. Queridos, Isaías, o que Isaías está querendo nos dizer com essa passagem? Está querendo nos dizer com este versículo, né? Não nos lembrei das coisas passadas, não nos lembreis das coisas antigas. Ou seja, o que passou, passou. O que passou já ficou para trás. Para de ficar lembrando, remoendo as coisas passadas. Então não é apenas uma palavra de conforto, mas um chamado para abrirmos nossos olhos, os nossos corações e nossas mentes para o que Deus está prestes a fazer. Um mundo onde
nos apegamos ao passado, seja ele bom ou ruim. Deus nos convida a olhar para frente, para a sua obra nova e transformadora. Ou seja, meus queridos, nessa passagem, Deus está falando para o povo: ei, por que vocês ainda estão remoendo o passado? Por que vocês ainda estão com o pensamento do passado? Vocês não estão vendo que eu estou querendo fazer algo novo? Vocês não estão vendo que eu estou fazendo nova todas as coisas? Então parem de lembrar do passado. Comece a olhar para frente, comece a perceber aquilo que eu já tenho preparado para a sua vida. É isso que o profeta Isaías trouxe para nós. Então, recomeçar, meus queridos, não é um fracasso, é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Muitas das vezes, nós achamos que recomeçar é um fracasso. Muitas das vezes nós achamos que voltar o caminho, começar do zero, é um fracasso. Muitas das vezes nós falhamos em algo e achamos que é o fim. Muitas das vezes nós erramos com alguém, erramos com os nossos pais, erramos com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos casamentos, nas criação dos nossos filhos, ofendemos alguém, cometemos algum deslize e por vergonha de ser exposto, nós achamos que é o fim. Nós achamos que já não tem mais jeito, que você já é um caso perdido, que você já é um caso falido, um projeto falido. Só que não é isso que Deus diz para você nessa noite. Não é isso que Deus manda dizer para você nessa noite. Há uma esperança. Há esperança para o seu problema. O Senhor quer fazer coisas novas sobre a sua vida. Errar, todos nós erramos. Mas se nós tivermos consciência que em Cristo Jesus nós podemos recomeçar, o Espírito Santo de Deus começa a agir na nossa vida. E não há nenhum erro que eu ou você possa ter cometido que o Senhor não possa mudar a situação. Então recomeçar não é um fracasso. Toda vez que você recomeça, é uma oportunidade que Deus está te dando. O recomeço, ele é uma oportunidade do Senhor para as nossas vidas. Então nós não devemos achar que recomeçar é um fracasso. Porque na verdade, recomeçar significa que Deus ainda tem planos e promessas para a sua e para a minha vida. Recomeçar é reconhecer que Deus não nos abandonou. Independente do seu erro, do seu fracasso, do seu pecado, da onde você errou. Na Bíblia nós temos vários exemplos de homens de Deus, homens levantados pelo Senhor, que também erraram e erraram feio. Nós conhecemos a história de Davi. Davi é chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Ou talvez o melhor rei de Israel. Tinha um coração que agradava ao Senhor. Então Davi, ele foi levantado como rei para substituir o rei Saul, que abandonou a presença do Senhor. Então Davi é levantado como rei. Só que Davi é levantado como rei, tinha um coração segundo o coração de Deus. Mas Davi também errou. Davi também caiu. Nós sabemos da história. Davi cometeu adultério. Davi cometeu homicídio. Só que a diferença é que Davi sabia a quem recorrer. Davi sabia a direção que ele deveria ir após a sua queda, após o seu pecado,
após o seu fracasso, Davi se rasgou na presença do Senhor, se humilhou na presença do Senhor. Davi chegou a falar para o Senhor: Deus, tira tudo de mim, tira tudo que eu tenho, só não retire a sua presença. E é assim que nós devemos agir também. Procurar não errar, procurar não falhar, não pecar. Mas se isso acontecer, correr em direção aos braços do Senhor, porque só Ele tem o poder de nos restaurar novamente. Assim foi com a vida de Pedro, discípulo de Jesus, a quem Jesus confiou a sua igreja. Um dos principais discípulos de Jesus foi Pedro. E Pedro bateu no peito falando para o Senhor: não, Jesus, eu vou contigo até a morte. E Jesus falou para Pedro: Pedro, ainda essa noite você irá me trair, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: não, Senhor. E Pedro negou Jesus. Pedro traiu Jesus. Só que mesmo assim, ele continuou sendo quem o Senhor chamou ele para ser. Ele foi restaurado novamente pelo Senhor e continuou a sua missão. Então, não tenha medo de recomeçar. Eu não sei aonde você falhou, aonde você errou, aonde você caiu, mas Deus está te mandando dizer para você nessa noite: não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar. Não importa. O que importa é o que Deus tem para a sua vida. Talvez você não recomeça porque está com medo das acusações, está com medo da exposição. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Romanos 8 vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O papel de acusador é de Satanás. Quando você pensa em recomeçar e de repente vem aquela vozinha na sua cabeça dizendo que não vai dar certo, que você não tem mais jeito, o que as pessoas vão dizer de você, eu falo para você nessa noite: não é o Senhor, é o diabo te acusando. Só que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. 1 João vai dizer que Jesus é o nosso advogado perante o Senhor. Ou seja, toda vez que você erra, que você peca, que você cai, se arrepende e corre em direção a Deus, a palavra diz que Jesus intercede por mim e por você, porque Ele te ama. Ele não quer ver você afundado no fracasso. Ele não quer ver você afundado no pecado. Eu sei que fazer o caminho de volta muitas das vezes é difícil, é doloroso. Só que há uma recompensa do Senhor. Há algo do Senhor grandioso para a sua vida. Então recomece com Deus, porque quem recomeça com Deus, recomeça mais forte. Talvez você esteja buscando esse recomeço em coisas aleatórias. Talvez você esteja buscando um recomeço para a sua vida em um determinado artista, se comparando. E quando na verdade nós só precisamos buscar o Senhor, recomeçar o Senhor, porque Deus, Ele é especialista em novos recomeços. Deus, Ele tem essa característica de recomeçar novamente, de restaurar pessoas. Deus é especialista nisso, meus amados. E eu posso falar com propriedade sobre esse assunto. Eu posso falar com propriedade porque eu já recomecei no Senhor. Eu me converti há 8 anos.
E eu me converti a Deus, comecei a seguir os caminhos do Senhor. Depois de uns anos eu acabei me afastando novamente do caminho do Senhor. Eu comecei a ceder às minhas paixões carnais novamente. Eu cheguei a fazer parte de uma das maiores torcidas organizadas do país. Não quero falar a respeito disso, expor ninguém. E comecei a viver uma vida totalmente desregrada novamente. Magoei a minha casa, magoei a minha família, minha esposa, minha filha. Larguei tudo para viver essas paixões. Magoei muita gente com essas atitudes. Só que Deus me restaurou novamente. Deus me restaura todos os dias. Então eu sou prova viva de que recomeçar é necessário. Só que quando nós recomeçamos com o Senhor, a vitória é certa, é garantida, porque Ele é especialista em recomeços. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite, Deus está querendo dizer para alguém nessa noite que está nos assistindo, que está nessa live, que Ele ainda não terminou a obra em sua vida. O Pai ainda tem muitas coisas para fazer na sua vida. Eu creio que essa live, o dia de hoje, essa palavra já tinha sido gerada no coração do Senhor para esse dia, para esse tempo, porque Deus quer falar com você nessa noite. A sua história ainda não acabou. A sua história ainda não terminou. Deus quer tratar com você nessa noite. Ainda não acabou. Talvez você esteja achando que já não tem mais solução para os seus problemas, já não tem mais solução para o seu pecado. Só que deixa eu te liberar uma palavra para você nessa noite. Quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, aonde a presença do Senhor está, o inimigo tem que bater em retirada, o acusador tem que sair, porque a presença dele é real. Então aonde Jesus entra, quando eu e você abrimos o coração para que o Senhor Jesus possa vir fazer morada novamente, tudo que há de ruim tem que sair. Não tem como o diabo ficar no mesmo ambiente. Ele bate em retirada, porque o nome de Jesus é poderoso. Ele está acima de todos os nomes. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então Ele quer falar contigo nessa noite, que a sua história ainda não acabou. Grandes coisas tem o Senhor para fazer na sua vida ainda. Quando todos vê o fim, Deus vê apenas o começo de um novo capítulo. Deixa eu falar para você, sabe quando as pessoas já vê você no fundo do poço? Sabe quando as pessoas olham para você e falam, acabou, não tem mais jeito, é isso e ponto final? Sabe como é que Deus vê? Um novo recomeço. Então o Senhor, Ele começa a fazer um novo capítulo na sua vida, uma nova página em branca. O Senhor começa a escrever um novo capítulo, porque o que define, quem dá a última palavra, não é o homem, mas sim Deus. Então quando todo mundo vê o fim, quando todo mundo já não vê mais saída, Deus começa a escrever um novo capítulo. É assim que Ele age nas nossas vidas. E é assim que Ele quer agir na minha e na sua vida nessa noite.
Recomeçar. É difícil recomeçar. É difícil você andar para trás, fazer o caminho de volta. Porque quando nós estamos num caminho e nós erramos, saímos desse caminho e demoramos para entender que estamos errados, é necessário fazer o caminho de volta. E muitas das vezes o caminho de volta é doloroso, machuca, dói, porque recomeçar exige deixar o passado para trás. Recomeçar exige você parar de ficar cutucando as feridas. Porque toda vez que você tem uma ferida que já está cicatrizando, se você continuar cutucando ela, a ferida nunca vai cicatrizar. Ou seja, é necessário abandonarmos o que passou. Recomeçar quer dizer esquecer tudo que se foi. Assim como nós iniciamos essa live com o texto de Isaías 43, 18, Deus fala: ei, eis que eu quero fazer coisas novas. Pare de ficar pensando no passado. Pare de ficar lembrando das coisas passadas. O que passou, passou. Agora é coisa nova. Eu tenho coisas novas para a sua vida. E muitas das vezes deixar o passado dói. Recomeçar machuca. Só que eu tenho uma coisa, eu tenho uma palavra para dizer para você nessa noite. Recomeçar também traz cura. Recomeçar sara feridas. Recomeçar restaura a vida. Recomeçar libera perdão. Traz perdão. Então, vai ser dolorido, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. O recomeço ele cura, ele restaura. Toda vez que você decide recomeçar, Deus está te dando uma oportunidade de viver coisas novas, restaurar o dano que você causou. E isso é dádiva, isso é dom de Deus, isso é amor. A palavra vai dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, meu querido, não se martirize mais, não se culpe mais, não fique lembrando do passado mais. Recomece, apaga o que ficou para trás e recomeça novamente. É isso que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite. É isso que Deus quer para mim e para você nessa noite. Que nós recomeçamos. E uma coisa maravilhosa eu tenho para te dizer. O seu recomeço a sua nova história, o seu novo amanhecer pode ser hoje, pode ser agora. Eu não sei na onde você precisa recomeçar, eu não sei na onde que você precisa, aonde que você precisa abandonar. Talvez você precise recomeçar na fé, voltando a ter fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez hoje você precisa recomeçar com a sua família, algo onde você errou, e hoje você se sente culpado, mas ainda não teve coragem de recomeçar. Pode ser hoje. Talvez você precise recomeçar o seu casamento. Talvez hoje o seu casamento esteja destruído, falido, rachado, prestes a acabar. Só que você tem o poder de recomeçar tudo hoje. Você tem o poder de restaurar o seu casamento hoje. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Talvez você precise recomeçar a voltar a sonhar os seus sonhos que você abandonou.
os sonhos que você deixou para trás, que os sonhos que você parou de sonhar, os projetos que você parou de desejar, um ministério que você abandonou. Talvez você pode pensar que não tem mais jeito, mas o Senhor está te dando uma oportunidade de recomeçar novamente, de abandonar o que ficou para trás e recomeçar, escrever um novo capítulo. Mas a melhor notícia dessa noite é que Deus, Ele não rejeita um coração disposto a recomeçar. Se Deus permitiu que você entrasse nessa live hoje, é porque o seu recomeço já começou. Creia nessa palavra. Se Deus permitiu que você ouvisse eu dizer essas palavras nessa noite, é porque o seu recomeço já começou. Você já deu o primeiro passo. Você não veio aqui à toa. Você não entrou nessa live à toa. O Espírito Santo te trouxe até aqui para poder dizer para você: o seu recomeço começa hoje. Hoje é o dia do seu recomeço. Hoje é o dia de a sua página virar e uma nova história começar a ser escrita. Então não sei aonde você se perdeu, mas de uma coisa eu sei: recomece. O Senhor manda dizer para você nessa noite: é um tempo de recomeço. Há uma nova estação chegando para a sua vida. Há uma nova estação chegando para a sua família. Coisas novas do Senhor chegarão até você. Eu creio que o Senhor está querendo ministrar corações nessa noite. Eu queria que você, nesse momento, a live está quase para acabar. Essa é a palavra que Deus mandou trazer para você nessa noite. Eu queria que você comentasse. Se você precisa de um recomeço, vamos orar. Comenta eu. Se você conhece alguém que precisa de um recomeço, coloca o nome dessa pessoa, escreva o nome dela. Nós vamos estar orando por ela. Nós vamos estar orando pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos. Se você precisa de um recomeço do Senhor, se você precisa de um refrigério do Senhor, comente eu. Fala comigo nessa noite. Comenta aí, escreve seu nome. Tem uma passagem que Jesus disse: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e darei sobre mim o meu jugo. Ou seja, o que é mais interessante nessa palavra aqui, ele fala: vinde a mim todos os que estão cansados. Ele não é específico. O vinde a mim é para todos. Então não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você esteja fazendo, só vem até Jesus, que Ele vai te aliviar, que Ele vai te dar o conforto, te dar o refrigério. Comenta seu nome aqui se você precisa de um recomeço. Se você precisa de uma nova estação para a sua vida, nós vamos estar orando. Eu não sei o que você está passando, mas eu creio que o Espírito Santo já está trabalhando nesse novo recomeço. Então comente o nome de alguém que você conhece, que está passando por um momento difícil e que precisa recomeçar também. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero liberar o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você precisa dessa oração,
Se você precisa de um novo recomeço, comenta aí, escreve eu. Eu vou estar orando por você, pela sua casa. A live já vai ser encerrada, meus amados. Não tenha vergonha de comentar, não tenha vergonha de dizer. Deus está te convidando nessa noite para um novo recomeço. Há uma palavra liberada para a sua vida. O Senhor quer fazer coisas novas. O Senhor quer fazer um novo capítulo ser escrito na sua vida. Abandona o passado, esqueça o passado, esqueça o que se foi, esqueça o que aconteceu. Pare de ficar lembrando do passado, remoendo o passado. Deus quer escrever um novo capítulo na sua vida. Amém? Vamos orar. Eu vou estar orando por você, pela sua casa, e nós vamos encerrar essa live. Amém? Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, eu creio, Senhor, que o Senhor já tinha preparado esse tempo, que o Senhor já tinha preparado este momento para nós. Pai, eu quero te pedir para que o Seu Espírito Santo vá de encontro, Senhor, a cada pessoa que entrou nessa live, a cada pessoa que o Seu Espírito conduziu para que entrasse nessa live. Eu não sei o que se passa, Senhor, na vida de cada um, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, Senhor, entra com o Teu poder, com o poder do Teu Espírito para mudar as histórias, restaurar vidas. Eu creio, Senhor, que há um recomeço para muitas pessoas essa noite. Assim como o Senhor permitiu que eu pudesse recomeçar, traz um novo recomeço para essas pessoas, Pai. Visita cada uma delas nessa noite. Dá sonhos revelatórios. Abra os olhos espirituais, os ouvidos. Oh, Senhor, que essas pessoas possam vir sentir a Tua presença. Que essas pessoas, Pai, possam sentir o Seu toque. E que elas possam perceber, Pai, que longe da Tua presença, longe dos Teus caminhos, vai ser difícil recomeçar. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é especialista em recomeços. O Senhor já restaurou tantas pessoas, tanto homens da Bíblia, Pai, que pecaram, que caíram, e o Senhor restaurou. Faça também com as nossas vidas nessa noite. Faça também com as nossas famílias. Restaura os nossos sonhos. Restaura os nossos desejos, os nossos projetos. A nossa casa, a nossa família. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada pessoa que esteve presente nessa live. Assim eu declaro. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Fique com essa palavra. Medite nessa palavra. Isaías 43, versículo 18 e 19, vai falar de um recomeço. E eu creio que o seu recomeço já começou. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que guarde cada um de vocês, que Ele resplandeça a sua luz sobre vocês, proteja a sua casa, a sua família, seus projetos, seus sonhos. Que Ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Oi, gente. Pessoal que está entrando agora na live, a live já está encerrando. Nós meditamos aí na palavra do Senhor, livro de Isaías,
capítulo 18, capítulo 43, versículo 18 e 19. Medite nessa palavra, é uma palavra de recomeço para a sua vida. É uma palavra em que Deus liberou para você, tá? Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Esqueça o passado, esqueça o que se foi, tá? Então, se você que está entrando agora, perdeu essa live, perdeu o que nós lemos e aplicamos, leia na sua casa. Eu creio que Deus ainda vai continuar manifestando o seu poder. Amém. Felipe está entrando agora, a Cíntia, sejam bem-vindos, meus amados filhos queridos, Lau, Maria, que bom ter vocês aqui, tá? Deus abençoe cada um de vocês. A live já vai se encerrar, então você que entrou e perdeu essa live, vou deixar aqui novamente, né, o livro que nós lemos, o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18 e 19, falam sobre um recomeço, sobre uma nova história que Deus quer escrever na minha e na sua vida. Amém? Medite nessa palavra. Eu creio que Deus vai falar com vocês e vai continuar falando por esses dias. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus.